Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, nesta noite de sábado, o último dia da semana. Graças a Deus, até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, até aqui o Senhor Deus tem estendido as suas mãos para cada um de nós, principalmente para a minha vida, a vida da minha família, né? Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite fazendo esta live, né? Vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus para você que está aí do outro lado, ser edificada pela palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te ajude sempre nesta caminhada. Você que tem andado pela fé e não por vista, você que tem entregado sua vida ao Senhor Jesus, né? Quero falar para vocês, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, descanse, porque Ele está no controle, Ele está no comando, é Ele quem controla a sua vida, é Ele quem manda em sua vida, amém? Queridos, esta palavra, desde ontem que está ardendo no meu coração, capítulo 16, versículo 1 de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Só apenas um versículo quero compartilhar com vocês nesta noite. Uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Vou repetir mais uma vez. Está escrito Provérbio 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Amém. Pai, em nome de teu Filho Jesus, Pai, meu Deus, eu te peço nesta noite que o teu Santo Espírito, Pai, venha falar conosco através da tua palavra. Abre a porta da palavra nesta noite. Meu Deus, glorifique o teu nome. Aos ouvintes, Senhor, da tua palavra, seja edificada para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro escrito pelo filho do rei Davi, conhecido como Salomão. Salomão, depois de Jesus, foi o homem mais sábio que pisou nesta terra. Deus deu uma sabedoria tremenda a Salomão. E Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, Salomão já está aqui caminhando para a sua velhice, né? Salomão já está aqui maduro.
Aleluia. Então ele dá aqui alguns ensinamentos neste livro conhecido na Bíblia como Provérbios, né? E o capítulo de número 16 e versículo de número 1, Salomão, com a sabedoria de Deus, ele escreve dizendo que do homem são as preparações do coração. Salomão, ele está aqui falando, queridos, é ambos e versa, seja homem ou seja mulher. Quando Salomão está aqui falando do homem, ele também está citando aqui a mulher, seja homem ou mulher, né? Seja o sexo masculino ou o sexo feminino. Salomão está dizendo, do homem são as preparações do coração. Na verdade, irmãos, que me assiste, que me ouve, que me acompanha, é que nós, seres humanos, homens, nascidos de mulher, aleluia, ele tem algo dentro de si que chama ele a querer estar sempre atento, estar sempre disposto a algo. O homem, o ser humano, ele é alguém que, antes dele fazer algo, ele se prepara. Antes dele fazer algo, ele arquiteta. Antes dele fazer algo, há um preparo. É por isso que Salomão diz que do homem são as preparações do coração. É porque todo ser humano, ele se eleva a isso, a se preparar para algo. Às vezes, nós se preparamos para ir à igreja, se preparamos para fazer uma viagem, se preparamos para ir até um determinado lugar, se preparamos para fazer as compras. As mulheres se preparam para ir ao cabeleireiro, para ir à manicure e etc. Mas antes dela ir, ele ou ela teve um preparo para isso. Ninguém vai lá por ir. Por exemplo, eu não vou sair da minha cidade e ir para outra cidade. Eu não vou sair do meu estado e ir para outro estado sem primeiro ter me preparado. Né? Eu tive que me preparar. Preparar o que, evangelista? Preparar o dinheiro da passagem de ida e volta, preparar o dinheiro que eu vou gastar lá no outro estado, o dia de hospedagem, onde eu vou ficar, como eu vou ficar, o que eu vou comer e etc, irmão. Há um preparo para isso. Então Salomão, ele como sábio, escreve, né, falando acerca, ele também presenciou
ou até mesmo aconteceu com ele às vezes, né, se preparou para algo, né? Por isso que ele escreve aqui, ouvi alguém se preparando, né? Vi aquelas pessoas ao seu redor que se preparava para alguma coisa. Ele escreve aqui que do homem são as preparações. Se preparar é uma realidade. Se preparar é uma verdade. Se preparar. Outros se preparam para ir à faculdade. Outros se preparam para ir à escola. Outros se preparam para ir ao colégio. Outros se preparam para ir ao dia de trabalho. Né? Há um preparo para isso. Mas o que me chama a atenção, que mesmo o homem tendo isso dentro de si, de ele se comportar assim, se preparar em tudo que vai fazer, Salomão diz que a resposta ela vem da boca do Senhor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu vejo Salomão aqui falando o seguinte, irmãos, que eu posso até me preparar, que eu posso até me arquitetar, que eu posso até planejar algo para fazer. Mas o que eu vejo Salomão dizer, quando ele diz que a resposta vem da boca do Senhor, aleluia, Salomão está dizendo, eu posso até me preparar, mas a última palavra quem dará é Deus. Eu posso até me arquitetar, mas a última palavra quem dará é Deus. Eu posso até fazer planos, mas a última palavra quem vai dar é Deus. E é por isso, meus irmãos, que nesta noite eu coloquei um texto para essa mensagem que eu estou ministrando nesta noite. Que texto é? Aprendendo a acatar. Aprendendo a obedecer o sim ou não de Deus. Tem momentos nas nossas vidas que nós até se preparamos para ir até uma cidade. Nós se preparamos para ir fazer uma visita em uma casa, em uma comunidade, em um determinado local. Às vezes nós se preparamos para fazer uma viagem. Se preparamos para ir fazer compras e etc. Mas Deus, irmãos, com a sua onisciência, Ele sabe daquilo que eu não sei. Deus, com a sua onisciência, Ele sabe daquilo que você ainda não sabe. Às vezes nós se preparamos para fazer algo na frente e nós não sabemos o que ia acontecer lá na frente. Mas Deus já sabe o que ia acontecer. E eu quero falar para você, homem de Deus, mulher de Deus, servos do Senhor, que tem momentos
que Deus, Ele intervém nos nossos planos. Ele intervém nos nossos planejamentos. Deus intervém, evangelista Ivan. Eu quero fazer assim, e Deus, Ele pode intervir e aquele negócio que eu queria fazer não ser feito? Sim. Mas não é porque Deus é um Deus ruim. Não é porque Deus é um Deus mau. É tipo assim, às vezes você se preparou e disse, eu vou passar por aquele caminho, eu vou até tal comunidade, até tal lugar e vou por aquele caminho. Mas no meio do caminho, algo veio na sua mente, algo veio no seu coração e disse, não vá por aquele caminho, vá pelo outro caminho. Sabe quem foi? Foi Deus que interviu para você não ir por aquele caminho, ir pelo outro. Porque se você fosse por aquele caminho, algo ia acontecer de ruim com a sua vida. Algo ia dar errado. Então Deus interviu na história. Deus interviu na história. E coisas boas, irmão, é Deus intervir na minha e na sua história. Coisas boas é Deus intervir no meu e nos seus planos. Porque às vezes fazemos planos que não estão na direção de Deus. Às vezes fazemos planos que não estão diante da vontade de Deus. Às vezes queremos fazer algo que Deus não está no negócio. E por amor a mim, a você, a nós, porque o amor dele é muito grande por nós, porque ele é misericordioso, a misericórdia dele é infinita, irmão. Está escrito que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus intervém. Às vezes nós estamos fazendo algo, fazendo, Deus intervém, cria uma situação e desfaz aquele algo que nós estava fazendo. Mas eu quero falar para você que não é para o nosso mal, não é para o meu mal, não é para o seu mal, não é para o nosso mal. Tudo é para o nosso bem. Você lembra que Paulo escreve a epístola aos Romanos? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Oh glória. Você aí que está me assistindo ou vai assistir este vídeo depois que acabar essa live. É com você que Deus quer falar nesta noite. E a palavra que Deus quer falar com você nesta noite é essa. Você pode fazer plano. Você pode até planejar. Você pode até arquitetar. Você pode até colocar na ponta da caneta. Você pode até dizer, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma, vai ser desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu acho bom, é desse jeito que vai dar certo. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, você está fazendo seus planos, mas a resposta vem da minha boca, diz o Senhor. Uma vez, eu estava me preparando para ir a uma certa cidade e fazer umas compras, né? Estava anotando tudo na caneta, peguei aqui a minha agenda anotando na caneta, para ir fazer as compras em uma tal cidade, que da minha cidade para essa cidade é longe, né? É um dia de viagem, para ir e voltar. Eu estava me preparando, irmão, né? O que era que eu ia trazer, né? Quanto eu ia gastar lá em alimentação, como ia ser
a passagem e etc. Sabe? Mas eu liguei na Rádio Nova de Paz. Era um dia de hoje, um dia de sábado, meio-dia. O missionário Paulo André, né? Estava dirigindo o programa chamado Em Fervente Oração. E por acaso Deus fez eu pegar o celular ali e colocar ali. E ali eu fiquei ouvindo, né, irmão, aquela palavra, o missionário. E Deus usou ele tremendamente para mim, irmãos. Eu vi Deus falando comigo, né? E o missionário, Deus usando ele, olha você aí que está planejando, até já colocou tudo na sua agenda, né? Escrevendo aí na caneta, dizendo que vai ser assim, dizendo que vai ser assim, dizendo que vai ser assim, vai ser desse jeito, dessa forma. Mas nesta tarde, Deus está dizendo, desfaça os planos, ou cancele a viagem, olha, não vá mais para aquele lugar. Eu fiquei olhando assim, irmão. Porque meus planos eram para ir. Meus planos eram para fazer. Aleluia. Mas não eram os planos de Deus. Naquele momento, naquele dia, não era o que Deus queria que eu fizesse. Eu ouvi a voz de Deus, irmãos. Obedeci a sua voz. Na mesma hora eu fui lá embaixo e conversei com minha esposa e disse, olha, Deus falou comigo. Ele disse que não era para eu ir. Ele disse para eu desfazer tudo e cancelar a viagem. Eu vi Deus falando comigo, eu falando para ela, para minha esposa. Então Deus interviu na história, porque Ele já vê o amanhã, Ele já vê o futuro. Deus vê aquilo que eu não vejo, irmão. Deus, Ele sabe aquilo que eu não sei. Aleluia. Aí eu fiquei olhando e conversando com minha esposa. Depois, né? Eu fiquei meditando. Às vezes, né? Eu falando para ela. A van que eu ia podia virar, né? Aconteceu um acidente. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? E perder a vida, algo dar errado, né? Tal e tal e tal e tal. Então, eu simplesmente obedeci a voz de Deus e descansei. Cancelei a viagem, cancelei as compras e fiquei na minha. E glorifiquei o nome do Senhor. Porque os planos foi eu que fiz. Eu arquitetei daquele jeito, daquela forma. Eu pensei daquele jeito. Os meus pensamentos eram daquela forma. Mas não eram os pensamentos de Deus. E às vezes eu estou pregando nesta noite para você que está planejando algo. Às vezes eu estou pregando para você que está se preparando para fazer algo, para ir para algum lugar, se preparando. Mas eu quero falar para você nesta noite. Deus te ama tanto, 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 que Ele vai falar contigo. Ele está dizendo nesta noite, meu filho, minha filha, espere mais um pouquinho, porque eu vou falar contigo a respeito deste negócio, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Porque tem momentos, irmãos, que a resposta de Deus às vezes é o silêncio. Tem momento que Deus fica em silêncio conosco.
Tem outros momentos que Deus diz, sim, vai, pode ir. Tem outro momento que Deus diz, não faça, cancele, retroceda. Aleluia. Oh, glória. E me fez me lembrar agora uma passagem de 1 Samuel. Me acompanhe. 1 Samuel, capítulo de número 30. Versículo de número 1 em diante. No capítulo 30, primeiro livro ao Samuel, profeta Samuel, o texto diz, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Esta passagem aqui está dizendo que os amalequitas saquearam essa cidade conhecida pelo nome de Ziclag. A Bíblia vai dizer, no finalzinho do versículo 1 do capítulo 30, tinha dado sobre o sul sobre Ziclag e tinha ferido a Ziclag e a tinha posto a fogo. Você vê que os amalequitas tinha colocado fogo na cidade de Ziclag. Versículo 2 diz, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Além dos amalequitas ter colocado fogo nessa cidade por nome de Ziclag, levaram as mulheres cativas. Porque aqui em Ziclag o povo estava na guerra, em uma peleja com o rei Davi. Então eles tinham deixado suas mulheres lá em Ziclag e foram a uma guerra, e foram a uma peleja. E o versículo 3 diz, e Davi e os seus homens vieram à cidade. Preste atenção, quando o escritor diz que Davi e os seus homens, que é os seus servos, né, os guerreiros, né, aleluia, os valentes e valorosos de batalha, vieram. É porque eles estavam na guerra, eles estavam na peleja. Então eles vieram aqui agora. Quando o historiador diz assim, Davi e os seus homens vieram à cidade. Qual cidade? A Ziclag. Ele não estaria em Ziclag. Mas agora Davi vem, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos, irmãos. Quando Davi entra em Ziclag, ele vê a cidade tocada a fogo, a cidade destruída, a cidade acabada. E quando Davi vê aquela cena, ele começa a procurar, né? E não vê nem mulher, e não vê nem filhos, irmão. Certeza alguém der alguma notícia a Davi, aos seus servos, né? E diz, olha, vieram aqui os amalequitas, tocaram fogo na cidade e levaram suas mulheres, levaram seus filhos cativos. Aleluia. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que nele não houve mais força para chorar. Você vê que Davi chorou, irmão, com os seus servos, porque foram levados as suas mulheres, foram levados os seus filhos, foram levados a família deles, foram levados a quem eles amavam, a quem eles gostavam. E não é fácil perder quem nós amamos. Não é fácil perder quem nós gostamos. Eles levaram cativos. Versículo 5 diz, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. As duas mulheres de Davi, as duas mulheres do rei Davi foram levadas também. Aleluia. E o versículo 6 diz, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Você vê que quando os servos de Davi, quando os homens de Davi, os valentes de Davi, do rei Davi, viram aquela cena, começou a ficar irado contra Davi, começou a ficar furioso contra Davi.
Eles se angustiaram contra Davi. Aí Davi, né, irmãos, agora ele vai buscar refúgio em Deus. Davi, ele vai pedir socorro em Deus. Davi, ele agora vai se refugiar no Senhor. A Bíblia diz que o povo queria apedrejá-lo, irmão. Não é fácil, né? Aleluia. Ver vocês, aleluia. Ver alguém perdendo os filhos, né, irmão? As suas esposas, né? Aleluia. Então o povo ficou numa fúria tão grande que queria apedrejar o rei Davi. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E o versículo de número 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Esse éfode aqui, quando o escritor diz o éfode, quando Davi pede para o sacerdote trazer o éfode até ele, era uma roupa, irmão. Era uma veste. Era uma vestidura que alguém se colocava, né, era para falar com Deus, né? É uma roupa que alguém colocava para se apresentar a Deus. E Davi pede isso para o sacerdote trazer. No versículo 8 do capítulo 30, 1 Samuel diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Você vê que Davi, ele faz duas perguntas ao Senhor. Ele faz duas perguntas a Deus. Davi se esforça no Senhor. Davi pede para o sacerdote trazer a veste para ele entrar na presença de Deus. Davi agora começa a falar com Deus, a fazer algumas perguntas a Deus. E a pergunta que Davi pergunta a Deus é essa: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? Você vê que Davi, ele consulta a Deus, ele pergunta a Deus. Mas Davi, ele espera a resposta da boca do Senhor. Davi, ele espera a ordem do Senhor. Davi, ele espera o Senhor falar com ele, responder a ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor nesta noite. Queridos que me ouvem, queridas que me assistem, Davi perguntou a Deus, esperou Deus responder a ele, e a resposta de Deus para Davi foi essa: e o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia, aleluia. Qual foi a resposta da boca do Senhor para Davi aqui, meus irmãos? Foi sim. É por isso que o tema da mensagem nesta noite é essa: aprendendo a acatar o sim ou não de Deus. Davi consulta o Senhor. Deus fala com Davi e diz a Davi: vai, persegue, porque de certo alcançará. Oh, canta labaraia, e tudo libertarás. Queridos, quando Deus ele abre a boca para falar comigo e com você,
e a resposta da boca de Deus for sim, pode ir, meus irmãos. Se a resposta de Deus for sim, pode ir, minhas irmãs. Se a resposta de Deus for sim, pode ir, porque o negócio vai dar certo. Oh, glória, oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grandioso és tu, aleluia. Oh, lamaraia, shuricanta, labaraia. Se Deus falou sim, pode ir. Se Deus falou sim, pode fazer. Se Deus falou sim, já deu certo. Se Deus falou sim, a vitória é sua. Se Deus falou sim, esta guerra já está ganha, para a glória do nome de Deus. Para a glória do nome de Deus, aprendendo a acatar o sim de Deus. Aleluia. Aleluia. A resposta da boca do Senhor. A resposta é da boca do Senhor. A resposta tem que vir da boca do Senhor. E se a resposta nesta noite, o Senhor falar para você sim, já deu certo. Glorifique e cante o hino da vitória, porque a vitória é sua. Em nome de Jesus. Mas eu quero também falar aqui algo que muitos não aceitam. Algo que muitos não querem como resposta. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só querem aceitar o sim de Deus. Tem muitas pessoas que só querem acatar quando Deus diz sim. Ele acata. Mas outra resposta de Deus, que às vezes Deus fala para mim e para você. Como Deus falou para um servo dele, que eu vou trazer já já aqui na palavra. Que resposta é, evangelista? É o não. Tem momento que da boca do Senhor sai um não para mim e para você. Tem momento que da boca do Senhor sai um não para nós. Não vai dar certo. Não vai dar para você. Não se meta neste negócio. Não vá para aquele lugar. Não vá para ali. Não vá para acolá. Oh glória. Um não de Deus. É o tema da mensagem. Aprendendo a acatar o sim. O sim é muito bom, né? Mas também aprendendo a acatar o não. Vamos. Primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 26. Nós vamos ver aqui um não de Deus para um servo dele. Capítulo 26, versículo 1 e o 2 diz assim, de Gênesis. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Querido, Deus está falando aqui com Isaque, o filho de Abraão, filho da promessa, conhecido na Bíblia como filho do riso, Isaque. Deus está falando com Isaque. Deus se aparece para Isaque. Porque naquele tempo, onde Isaque estava habitando, havia uma grande fome naquela terra. Aleluia.
E quando Deus diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, presta atenção, era porque no Egito, naquele tempo, era o melhor local de se estar, porque no Egito não faltava comida, no Egito não faltava nada. Então, eu acho, na minha conjectura, que Isaac ia para o Egito. Mas Deus interviu na história. E Deus falou para Isaac. E a resposta de Deus para Isaac é esta: não desça ao Egito. Não vá ao Egito. Não entre no Egito. Alá characante lebarai. Olha, queridos, tanto o sim de Deus é poderoso para nós, mas tem momentos que o não de Deus também é muito poderoso para nós. Porque se Isaac fosse para o Egito, algo ia dar errado. Algo ruim ia acontecer. É que nem eu falei no início da ministração da palavra. Aleluia. Aleluia. Eu falei no início da ministração da palavra, que Deus, ele vê aquilo que eu não vejo. Deus, ele sabe aquilo que eu não sei. Aleluia. Ralamayashui cante. Deus, ele já sabe o amanhã. Deus, ele já sabe o mais tarde. Deus, ele já sabe o daqui a pouco. Deus, ele já sabe o que vai acontecer daqui uma semana. Deus, ele já sabe o que vai acontecer daqui um mês. Deus, ele já sabe o que vai acontecer daqui um ano, irmãos. Obedeça ao não de Deus, mas também obedeça ao sim de Deus. Para finalizar aqui, se Deus mandar você ir, meu irmão, vai. Se Deus mandar você ir, minha irmã, vai. Mas se Deus mandar você voltar, meu irmão, volte. Se Deus mandar você voltar, minha irmã, volte. Porque aquilo que sai da boca de Deus é prego batido e ponta virada. Oh, glória! Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.